30 de dezembro de 2025, o ex-presidente inelegível, condenado e preso, Jair Messias Bolsonaro, parou de respirar 514 vezes. É o que diz um laudo médico apresentado pela defesa do Jair Bolsonaro ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Diz que ele parou de respirar 514 vezes durante uma única noite de sono, enquanto estava preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Eu disse, e daí? Eu não sou exame de polissonografia, né? Mas vamos lá, vamos falar com a nossa Daiane Oliveira sobre isso. Desculpa, gente, tô dando risada. Daiane Oliveira, desculpa, eu pus o reggae, nem perguntei. Pode ser reggae, fique à vontade, inclusive. Por quê, né? Porque e daí? Eu não sou, não sou coveira, não sou médica, e daí, né? Então, a gente não tem muita coisa para fazer em relação ao que o Bolsonaro anda passando e anda sentindo. Então, Ana, a gente estava aqui comentando já no começo da semana que o Bolsonaro não precisava fazer essa cirurgia com tanta urgência. Não era necessário. Ele poderia, sim, aguardar um pouco mais. A cirurgia é necessária, de fato. Ele sofre com alguns soluços. E o pessoal aqui dizendo, e daí, não sou veterinária? Desculpa, pessoal. E aí o Bolsonaro tem um problema seríssimo de saúde, isso aí é um fato. No entanto, essa cirurgia ela poderia ter sido adiada para uma outra data e não ter começado a acontecer no dia 25, e agora ele já passou por uma segunda cirurgia para não só tirar a hérnia umbilical, né? Como agora também ele tem a retirada perdão, né, não vai retirar mais nada, mas agora é um procedimento para reduzir os soluços, e assim ele poderia viver um pouquinho melhor. Não sei quem achou que o Bolsonaro deveria viver um pouquinho melhor, mas de fato, se ele tiver uma sobrevida maior do que a que ele tem agora, significa mais anos atrás das grades, porque sim, ele vai continuar atrás das grades, porque ele foi condenado a 27 anos e 9 meses. Eu particularmente quero que ele continue sofrendo, tá? Eu não tenho problema em relação a isso, não. Vou te pedir, Ana, para trazer o Jornal da Band, que fala sobre essas cirurgias que o Bolsonaro vem fazendo, e logo mais a gente fala sobre esses 514 aí, apneias, né? Essas 514 paradas respiratórias, que será que afetaram alguma coisa no Bolsonaro? Será que é por isso que ele é desse jeito? Não sei, a gente vai falar sobre isso. Vamos lá, né? Estamos de volta com o Jornal da Band. O ex-presidente Jair Bolsonaro passou hoje pela segunda parte do procedimento para tentar acabar com a crise de soluços. Vamos ao vivo até Brasília. Agora a Natália Paz está com a gente, tem as informações. Boa noite, Natália. Boa noite, Adriana. Jair Bolsonaro já está no quarto, está estável depois de passar por esse procedimento que durou pouco mais de 1 hora. A intervenção é o bloqueio do chamado nervo frênico, que controla o diafragma, e desta vez foi feita do lado esquerdo. Esse mesmo procedimento foi feito no último sábado do lado direito, justamente para tentar conter a crise de soluços do ex-presidente Jair Bolsonaro. Amanhã, Bolsonaro deve fazer uma nova endoscopia. Segundo os médicos, ele segue em observação pelas próximas 48 horas e passará a virada do ano aqui no hospital. A gente destaca que o ex-presidente está internado desde quarta-feira da semana passada, quando passou por uma cirurgia de hérnia. A alta hospitalar deve ser nesta quinta-feira, quando então ele vai retornar à prisão na Superintendência da Polícia Federal. É com vocês. Pois é, eu acho que ele não está muito feliz em ter que retornar à prisão, não. Até porque, Ana, ele fez questão de estar no hospital entre o período de Natal e Ano Novo. Ana, a não ser que seja emergência, nenhum médico faz cirurgia no dia 24 e 25, como o Bolsonaro fez. Emergência, isso acontece, claro, uma fratura exposta, algo do tipo que não dá para esperar, acontece para salvar uma vida, mas uma cirurgia eletiva pode ser feita no dia 26, mas no dia 25 ela não é feita. Então, a gente já sabe como é o procedimento médico, e o Bolsonaro, ele de fato marcou essa cirurgia agendada para passar o Natal dentro do hospital, tendo a visita de todos os seus familiares praticamente,
que todos puderam visitá-lo nesse momento. E uma outra coisa, aí eu vou te pedir, por favor, Ana, para trazer a matéria do site ND+, que ele vai apontar justamente esse laudo das 14 paradas respiratórias do Bolsonaro. Eu vou repetir, gente, e daí, né? A gente vai fazer o que em relação a isso? A matéria informa, né, que internado há uma semana, o Bolsonaro parou de respirar 514 vezes em uma só noite, foi o que disse o laudo. E o que é que o Bolsonaro quer com esse laudo? O Bolsonaro simplesmente está solicitando com esse laudo voltar à prisão domiciliar. E aí a matéria traz aqui que um laudo apresentado pela defesa ao ministro Alexandre de Moraes apontou que Bolsonaro parou de respirar 514 vezes em uma só noite, enquanto dormia na prisão, e registrou 470 apneias do sono, que duraram entre 10 e 25 segundos, conforme informações que foram publicadas primeiramente na revista Veja. Gente, 470 apneias que duraram entre 10 e 25 segundos, e o cérebro desse homem ainda está bem, eu acho que, na verdade, nunca esteve, né? Enfim. E aí, Ana, ele está querendo agora, com esse resultado, solicitar que, logicamente, essa pausa de oxigenação poderia causar grandes efeitos e a prisão ali na Polícia Federal não seria capaz de cuidar ali da sua saúde. As pausas respiratórias reduzem a oxigenação do sangue e fragmentam o sono, o que pode levar a ronco intenso, sonolência diurna, cansaço, dificuldade de concentração e aumento do risco de hipertensão, infarto, acidente vascular cerebral e arritmias. Desculpa, o pessoal aqui estava comentando, gente, até animais que estão sofrendo podem passar por eutanásia. Eu só li um comentário aqui no chat, viu? E aí, Ana, eu vou te dizer uma coisa. Além de solicitar, logicamente, tentar sensibilizar com essa articulação, né, essa estratégia de que ele estaria ali sofrendo e por isso ele precisa voltar para a prisão domiciliar, lembrando que ele quebrou a tornozeleira, a gente também vê o filho dele com esse discurso repetidamente, né? Muitas vezes. Vou te pedir para trazer só um trechinho do que o Flávio fala, que o Flávio já falou isso há 3 semanas, ele comentava que o pai dele tinha parado de respirar e tinha feito ali um processo tipo a Samara do Exorcista, né? Feito, né? Botado tudo para fora. Vamos lá, né? Relatou para mim que ele já estava ali com soluços, né, que vinham ficando mais fortes progressivamente. Quando acontece isso, parece que reclama que parece que trava o diafragma dele, ele fica com falta de ar, e hoje foi isso que aconteceu, ele ficou com falta de ar quase 10 segundos sem conseguir respirar, e a reação dele foi, acho que expeliu aquilo que estava ali obstruindo, né, o aparelho digestivo dele, um vômito a jato, né, jogou aquele vômito de 2 metros para frente, e aí ele se sentindo mal, tonto, pressão baixa, a Michele só deu tempo de pegar ele, botar no carro e, enfim, tomar... A construção está feita, né? Ele, né, soltou, ele já solta muitas merdas quando fala, mas nesse caso foi literalmente, né? Assim, jogou tudo para fora. Esses problemas de saúde do Bolsonaro são recorrentes, esse histórico de atleta que ele tinha não conseguiu protegê-lo, né, para ter uma saúde um pouco melhor na velhice, mas eu volto a dizer uma coisa, não só articulou um golpe, como tentou também quebrar a tornozeleira eletrônica. Então, de fato, será que o Bolsonaro merece uma prisão domiciliar? E aí, Ana, para não esquecer quem é o Bolsonaro, vamos lembrar o que ele fez durante a pandemia, imitando pessoas com falta de ar? Vamos lembrar, sim. Porque ele está 10 segundos sem ar. Olha só o que ele fez. E agora? Né? Tem-se aí um tratamento inicial. Se falar outra palavra, é crime, né? Então, vou falar tratamento inicial. Você passou mal, está com um pouco de dor de cabeça, dor nos olhos, um pouco de febre, resfriado, vai para o médico imediatamente. Alguns nem vão, né? Já tomam logo um remédio para matar piolho. Você falou, o nome também não pode. Um remédio para matar piolho. Eu tomei um outro. E me dei bem. E milhares de pessoas têm se socorrido desse tratamento inicial e dão um testemunho que se curaram. E existe, eu não sei se está dividido ou não, mas são quase em torno de 500 mil médicos no Brasil e tem dezenas de milhares de médicos que são favoráveis ao tratamento inicial. E a gente vê a declaração nas mídias sociais, tal cidade
Tá? Não tem há tantos meses ou tantas semanas, não tem ninguém foi hospitalizado. Então, isso é uma maneira de você se observar o que está acontecendo. O apelo que eu faço aí, que aqui é contra, tá? Sem problema. Se tu começar a sentir um negócio esquisito lá, tu segue aí a receita do ministro Mandetta. Você vai para casa, quando você tiver lá, falta de ar, você vai para o hospital. Eu perguntei para o Mandetta na época, Mandetta, o cara com falta de ar ele vai para o hospital para fazer o quê? Para ser entubado. Meu Deus do céu. Pois é isso, Ana. Então, assim, depois de ouvir, né, o Bolsonaro falando de tratamento inicial, que na verdade era um tratamento ineficaz para receitar cloroquina para as pessoas e ainda brincar com pessoas com falta de ar, a gente não tem como achar que coitadinho do Bolsonaro que está sem respirar por 10 segundos. Tá, faz o tratamento e continua preso, Bolsonaro. É isso, Ana. Sinceramente, Dai, eu vou tentar não me emputecer demais ao comentar essa notícia, mas é difícil, porque essa não foi a única vez em que o Bolsonaro tirou sarro de pessoas sem ar durante a pandemia. Todos nós estávamos lá, nós vimos o que este homem fez como presidente da República durante uma pandemia no Brasil, incentivando, como a gente viu nesse vídeo, tratamentos ineficazes, desincentivando o uso de máscara, desincentivando a vacinação, demorando a ir atrás de vacinação, complicando, né, o acesso da população à vacinação, dizendo que vacinação mudava o DNA, transformava a pessoa em jacaré, não sei o quê, sabe, incentivando as pessoas a tirar máscara, incentivando a aglomeração, incentivando a usar cloroquina, enfim, e dizendo, né, é só uma gripezinha, eu tenho histórico de atleta, né, imitando, como a gente viu aí, tem outros vídeos também dele imitando pessoas sem ar, não dá para ter muita empatia, né, aliás, não dá para ter nenhuma empatia. Dito isso, eu vou voltar nesse ponto, né? Há uma dramatização, há um exagero nas condições médicas do Bolsonaro, sinceramente. O pessoal estava até... Tinha uma trend no Blue Sky esses dias, das pessoas falando sobre condições médicas corriqueiras, comuns, assim como se fossem os advogados do Bolsonaro, sabe? A pessoa tem caspa. Não, é uma condição dermatológica gravíssima que causa descamações no couro cabeludo, descolamento de placas brancas, sabe? Uma coisa assim, exagerada. Então, assim, em respeito à verdade das coisas, quando se diz Bolsonaro parou de respirar, nesse caso dos 10 segundos aí foi um engasgo, tá? Ele estava engasgado porque estava vomitando, tá? E essa coisa do parou de respirar 514 vezes numa noite é absolutamente recorrente. Muitas pessoas aqui no chat falaram, é a apneia do sono, é uma condição que muita gente tem que sim, causa prejuízos à saúde, deixa a pessoa sonolenta, é um sono né, com uma qualidade ruim, pode dar, né, quando se diz as complicações ali, é tipo bula de remédio, assim, né? Qualquer remédio que você vai ver a bula pode causar morte, né? Aliás, eles fizeram isso com a vacina também, né? Foram lá na bula para dizer, olha aqui, a vacina pode causar isso e aquilo para as pessoas não tomarem, né? Então, eu queria, a bem da verdade, veja, hoje eu estou ilustrada, tá? Isso é o tratamento para o que ele tem, tá? É isso aqui, ó. É um aparelhinho que a pessoa usa para... Eu peguei do meu pai. Meu pai tem a apneia do sono, tá? Usa vou até deixar aqui. É uma máscarazinha com um aparelho que fica oxigenando ali para você dormir um pouco melhor, né? Sabe quem usava também? Minha mãe, que morreu de Covid. Por quê? Porque o governo Bolsonaro incentivou a transmissão, especialmente entre as pessoas imunossuprimidas, que era o caso dela, né? As pessoas mais frágeis tiveram suas vidas aí rifadas, né, pelo bem de uma suposta economia, né? Ou pelo bem da normalidade aí. E veja, a apneia não é uma condição que justifique, né,
uma prisão domiciliar, né? Eu sei que o Collor usou essa desculpa, apneia e bipolaridade, né? Mas eu vou lembrar também que a condenação do Collor era bem mais leve, né? Do que a do Bolsonaro, e o Bolsonaro está exagerando, Bolsonaro, sua defesa, seus filhos estão exagerando os seus problemas para que ele possa ficar numa domiciliar. Agora, sabe o que ajudaria muito o Bolsonaro a ficar numa prisão domiciliar? Era ele não ter passado um ferro de solda na tornozeleira eletrônica e tentado fugir. Né? Então, assim, e tem outra também, vai ser muito mais difícil o Bolsonaro fugir usando um CPAP. Que parece um alien assim, grudado na cara. Enfim, né? Olha, Dai, sinceramente, essa tentativa de criar uma coitadice, estamos passando do tempo aqui, criar uma coitadice pro Bolsonaro, pobrezinho, ter uma saúde muito frágil, é muito curiosa. Para alguém que dizia que tinha um histórico de atleta, que era só uma gripezinha, que ele era um machão, que fazia não sei quantos, como é que chama? Flexão de braço, ele fazia de pescoço, mas tudo bem. Agora, de repente, ele é a pessoa mais frágil do mundo, né? E se ele é tão frágil assim também, ele deve ficar num lugar monitorado 24 horas por dia, né? Em vez de ficar em casa ali, né? Só ele nem a Michelle fica em casa, né? Então, acho que é melhor ele ficar na PF mesmo, né? Enfim, não vou nem comentar as milhares de cirurgias também, tá? A cirurgia no Natal, você tem toda a razão, nem cirurgia de câncer se faz neste período, se deixa para fazer depois, quando está todo mundo lá, tem mais atendimento e tal. Está fazendo agora porque quiseram fazer agora uma cirurgia eletiva, tá? É para dramatizar, é para coitadizar, é para criar uma narrativa de que Bolsonaro, coitadinho, está sendo torturado na Polícia Federal. Isso não está acontecendo. E, de novo, se ele está com apneia do sono, usa um CPAP, faz um tratamento, melhora a qualidade do sono, super recomendado. E é isso aí. De resto, é só tentativa de manipular a justiça, tá? E só um último adendo. A imprensa também participa disso, tá? Porque eu vi notícia aí dizendo assim, Bolsonaro passa pela 10ª cirurgia depois da facada para não sei o que, não sei o que. Essa cirurgia que ele passou não tem nada a ver com a facada. É uma hérnia inguinal. Não tem absolutamente nada a ver com a facada, tá? Então, assim, isso é uma forma também de você criar uma narrativa aí que favorece a percepção do Bolsonaro como um coitadinho. Enfim, essa percepção, obviamente, não tem, né? Ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Ana. Vamos lá. Chat, voltamos em instantes para mais notícias do dia. E, de novo, você está dormindo mal? Faça o exame do sono. Eu tô falando isso para mim, tá? Eu vou fazer o meu no ano que vem, eu prometo. Para quem sabe eu também tenho que usar um CPAP para dormir. Quem sabe eu não precise aí de uma prisão domiciliar. Ah, não, porque eu não sou golpista, né? Beijo, gente.